Manda ver, Cris, tá gravando? Então tá, Uhum. muito bem-vindo à aula 2 de marketing digital, quebrando um pouco os paradigmas hoje. A gente vai falar de uns temas bem ácidos, bem difíceis às vezes de engolir. Vou compartilhar minha tela aqui. Então eu peço, essa é a imagem de uma pessoa olhando para o espaço, olhando para o céu, vendo as estrelas. Eu peço para que vocês olhem sempre um pouco adiante do que o nosso nariz ali tá aqui na frente, muito, muito além, porque hoje eu acredito que a gente vai precisar primeiro desligar a censura. Então eu vou falar um pouco sobre religião, vou falar um pouco sobre o animal ser humano, e eu não quero defender nenhum lado, se um lado é melhor ou o outro lado é melhor. Eu quero apenas que você observe o ser humano como um animal que compõe a fauna, que compõe a natureza. E é isso que nós somos no fundo, no fundo, no fundo. E o ser humano, ele é o único animal que conversa consigo mesmo, o único que tem consciência. E isso nos torna únicos, não sei se é no universo, mas pelo menos nesse planeta que eu conheço. Então, peço que desligue a censura, faça suas anotações, e quem está no grupo vai receber esses slides. Então, se tem algo que está escrito no slide, você vai receber, não precisa anotar. Use o papel e a caneta para fazer as suas anotações, os seus insights que você tirou neste material. Tá bom? Então, fazendo uma recapitulação rápida do que a gente conversou na aula passada, eu falei sobre pesquisa, sobre como descobrir o que o outro deseja e qual a maneira de você chegar até o outro, através de algumas óticas. Primeira, saber o que eles querem. As pessoas querem vendas por um motivo. As pessoas querem emagrecer por um motivo. As pessoas querem produzir por algum motivo. E por que que eles querem aquilo? Qual o evento ou situação que está ocorrendo na vida do seu público para que eles passem a desejar o que você está oferecendo? Pode ser um divórcio, pode ser uma briga em casa, pode ser o nascimento de um filho, pode ser uma conquista. O que que acontece para ele querer aquilo que está fazendo? E as pessoas não compram algo para ficar em um estado emocional. As pessoas compram algo para fugir de um estado emocional. Isso é extremamente importante você saber. O que você tem que vender é um bálsamo para aquela dor, para que ela fuja do que ela está vivendo e ela possa ter uma transformação, andar em sua direção, utilizar o seu produto para conquistar uma nova realidade, um novo estado emocional. E olha como isso é muito evidente nas revistas femininas. Você tem a revista nova, isso não é de agora, mas se for ver, é bem constante esses temas. Supere a ex dele na cama. O dossiê da traição. Guia definitivo para ter cabelos dos seus sonhos. Na Marie Claire, seduza com sapatos e as bolsas mais sexys do inverno. A mulher, nesse que ela vende aqui, para quem ela direciona, ela não quer o sapato. Ela quer ser um animal muito mais sedutor. E a indústria feminina, do universo feminino, a indústria, né, da beleza, extremamente cruel com você, mulher. Por quê? Isso agora não é um papo machista, é o que, como eu disse no começo, tire a sua censura, sabe? Abra a tua mente para o animal ser humano. Quando uma fêmea ela é mais fértil, ela é mais saudável, ela tem a pele mais corada, ela tem cabelos mais sedosos, cabelos mais bonitos, ela tem as unhas mais cuidadas. A indústria da beleza, sabendo disso, ela faz com que ela te vende shampoo que vai cuidar mais dos seus cabelos, os esmaltes, os tratamentos de unha para você ter uma unha mais forte, uma unha mais bonita, maquiagens e etc., para você parecer mais saudável. E para o homem, isso provoca uma algo no interior dele que passa a seduzir mais. Ele sente muito mais atração por aquela fêmea. Então, a indústria dos cosméticos sabe disso, ela usa isso ao seu favor. E para você entender, você tem que fazer aquela pesquisa. E as 5 perguntas-chave, que são 6, eu coloquei 5, mas são 6 porque tem a última que é bem importante também, é o que a pessoa quer em primeiro momento. Às vezes nem ela sabe o que ela quer,
O nosso trabalho é descobrir o que está por trás do que ela está falando. Segundo, qual o desejo dela? Terceiro, quais são os desafios e os problemas que estão impedindo aquela pessoa de realizar aquele desejo? 4, como ela acredita que eu posso te ajudar? Nesse ponto, o quarto é muito, muito importante, porque ela vai te dizer como ela quer ser atendida. Qual é a maneira que você pode oferecer, empacotar o teu produto e dar para ela, porque ela já está esperando aquilo. Quinto, na sua visão, fracasso é, na visão daquela pessoa, qual é o fracasso? E a sexta, que eu coloquei, na sua visão, o sucesso é. É importante você saber como que é a definição de sucesso. Para cada pessoa, sucesso tem um significado diferente. E como que eu uso para buscar essas conversas das pessoas, sem perguntar para ela? Eu vou na Amazon, eu quero pesquisar sobre marketing ou sobre o tema que é o teu negócio, eu vou lá no livro, nos mais vendidos, olho quais têm o maior número de comentário, e o ser humano adora se expor na internet, adora falar as coisas que ele pensa, não fala para a mãe, não fala para o irmão, não fala para o marido, não fala para o filho, não fala para a amiga, mas fala na internet. Ela vai lá e escreve tudo o que ela acha sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Eu vou, copio esses textos, jogo numa planilha e tem ferramentas que ela analisa quais são as palavras que mais repetem nos textos, o que as pessoas mais falam, e aí eu consigo tirar as ideias de uma headline, de um título, do tema que mais atrai aquela audiência. Qual que é o meu objetivo aqui nessa aula de hoje? É mostrar os fundamentos do animal. Fundamentos do animal ser humano. Para que a gente fuja do marketing da esperança. Coloque ali o teu anúncio, coloque o teu material e fica na esperança que ele dê certo. Aqui é uma tentativa de você ter um caminho, um norte bem mais focado em quais elementos você pode utilizar para atrair o animal humano. Só que tem um ponto. A verdade aqui pode te doer. Então, mais uma vez, tire as suas crenças, tipo suas crenças de lado, religião, política, futebol, tira tudo do lado para que a gente pode absorver, para que esse conteúdo seja muito mais absorvido por você e ele sedimente, e depois você faça a tratativa que você quer. Isso aqui presta, isso aqui não presta no teu julgamento, e você pegue o melhor dos dois mundos, tá? Então, a primeira história que eu vou contar para vocês é da NBA, de um jogador que eu admiro muito. Ele não joga mais hoje, mas foi um dos maiores dos tempos de basquete, que é o Michael Jordan. E o Michael Jordan, ele foi extremamente determinado e ele sempre praticava os fundamentos do jogo. Sempre arremessava o máximo que ele podia de bolas, treinava absurdamente, extremamente determinado, consistente. Só que teve um episódio bem engraçado, né? Quando ele ia ser patrocinado pela Nike, as duas grandes empresas, a Nike e a Adidas, queriam patrocinar ele. Os pais dele queriam que ele aceitasse o contrato da Adidas, mas ele acabou aceitando o contrato da Nike naquela ocasião, né? E nos jogos, que é justamente esse tênis que ele está usando aí, nessa imagem, violava as regras de cores da liga, do jogo ali. E a NBA, na ocasião, escreveu até uma carta para a Nike, explicando que aquele tênis preto e vermelho era proibido, não era para usar, não dava para usar, mas a empresa se aproveitou, a empresa Nike se aproveitou da situação e vendo nisso uma gigantesca oportunidade publicitária. Tá? Aqui está o texto, aqui está o Nike, e mesmo com a NBA banindo o tênis dos jogos, nem o Michael Jordan, nem a Nike se mexeram. Eles tocaram foda-se para aquela regra, mas eles não tocaram foda-se para os fundamentos. Então, o Jordan continuou dominando os jogos, ele era um astro, ele jogava pra cacete, né? E naquela temporada de 84, 85, eles pagavam $5.000 de multa por jogo que ele ficava com aquele tênis. Óbvio, né? A Nike pagou a conta, de acordo com o Phil Knight, que é o cofundador da Nike, valeu a pena. Que já que o final da temporada, a NBA acabou liberando e cedendo
essa questão da regra dos tênis, e eles puderam jogar com tênis com as cores, né? Só que olha o que o Phil Knight falou. Do dia para a noite, era o tênis que todos queriam. O calçado começou a ser vendido nas esquinas por centenas de dólares. E na primeira vez que contatamos a rede Foot Locker nos Estados Unidos, que é o maior varejista na época, eles quiseram 5 mil pares para todas as lojas. Em um prazo de uma semana, eles ligaram pedindo 150 mil pares, contou o Knight no documentário. Esse ato de rebelião deu o tom e o legado que a Jordan Brand, que é a marca do Jordan, queria de uma empresa que hoje vale mais de 2 bilhões de dólares. E na época, a Nike utilizou o fato do tênis ser banido da quadra, criou até um nome, esse Banned, tornando febre nas ruas, já que na NBA não podia apenas proibir o uso de quadra, né? E quem que não ia querer um tênis proibido? Todo mundo queria um tênis proibido. Esse tênis, ele é o Air Jordan, e ele foi usado na temporada de estreia, né, de 84 a 85, na NBA, no Chicago Bulls, e foi vendido por 560 mil dólares naquela casa de leilão de Londres, Sotheby's, eu não sei se assim se pronuncia, mas está aí escrito, lá em Londres, na Inglaterra, que hoje o valor vale mais ou menos 3 milhões 176 mil reais. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse documentário, tem no Netflix, chama Arremesso Final. Muito bom, já assisti e recomendo que você assista. A Nike, a missão da Nike era proporcionar inspiração e inovação a todos os atletas do mundo. E isso é que ela fez, e ela não feriu a sua missão naqueles jogos que ela tinha que pagar a multa. Ela quebrava as regras, mas não quebrava os fundamentos. Faz sentido, gente? E aí, uma pessoa muito famosa, né, que hoje pra gente, o Sigmund Freud, ele trabalhou e criou a psicanálise, que ele falava que era a cura pelas palavras. E começou a trabalhar o ser humano muito do seu instinto, muito na questão do animal. E ele dividiu a nossa mente ali em 3 grandes grupos. O id, que é o nosso lado mais animal, que alguém tem um povo que representa o id como o diabinho, né? Que é o que não tem domínio, é o rebelde, mas eu digo que é o nosso lado animal, que tem vontade de satisfazer os desejos mais primais. O segundo, que é o ego, que fica mediando a porra toda entre o id e o superego, que é o racional, que segue as regras, que segue as leis, como se fosse o juiz. E o que realmente importa nesse jogo todo é o id e o ego. O id e o superego. O ego fica no meio tentando equilibrar as pontas e fica apanhando dos dois lados, né? E ele que acaba sofrendo muito os impactos ali. Se eu fosse desenhar os emojis, eu colocaria assim, que o id é o diabinho, o ego tá ali se fudendo no meio e o superego é o anjinho da coisa. Sabendo disso, aquela coisa, né? História longa, curta, sobre Freud, id, ego e superego. Agora eu vou falar sobre uma outra figura muito forte em todo esse contexto, chamado Abraham Maslow. E ele criou a pirâmide de Maslow, onde na base ele falava que nós tínhamos que satisfazer as necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, sono, sexo, etc. Segunda camada, segurança da família, do corpo, da propriedade. Em terceira camada, social, amor, amizade, família, comunidade, estar numa tribo, estar num grupo. Depois, estima, onde tem reconhecimento, status, autoestima. E o último, realizações pessoais, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. E tem a quem fala, acima disso, o espiritual, que é contribuição para o outro. Sabendo do id, ego e superego, um é o animal, um é o que fica mediando e o outro é o grande juiz. E a teoria de Maslow, eu quero apresentar os 7 pecados capitais e colocar um certo paralelo sobre como isso está inserido nos nossos dias de hoje. Então, o primeiro que eu vou falar é a vaidade, a soberba, o orgulho. Onde que a gente pode ver isso no nosso universo hoje? Quem já pegou avião
Já reparou que existe uma sala VIP? Quem tem um cartão Amex vai lá para a sala VIP. O Rolex utiliza muito da vaidade, do orgulho para trabalhar disso. Quando você... Aí você fala assim, tá, mas essas marcas já têm um status, já têm um negócio criado, como eu, que hoje tenho uma padaria, tenho uma lojinha, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou utilizar a vaidade no meu dia a dia? Você pode fazer um atendimento diferenciado, chamar o teu cliente pelo nome, fazer um atendimento exemplar. Ele sim vai se sentir orgulhoso, único e importante, e você vai ativar a vaidade dele. Qual rede social que utiliza a vaidade? Instagram. Instagram utiliza a vaidade. O segundo, que é a ganância e a avareza, é quando você vai lá, pede um desconto, quando você vai, fica negociando com a pessoa. Você sabe que você pode pagar, mas você fica ali negociando com a pessoa, brigando aquela R$ 5, R$ 10 da miséria que você fica brigando com a pessoa. É aí que entra a avareza, a ganância. E um banco que usa muito isso é o Nubank. Não cobra tarifa para você fazer isso, para fazer aquilo, e ele te dá a ideia de transparência. Tanto que o nome Nubank vem da primeira palavra nu, de pelado mesmo, está nu, onde você tem a transparência. Daí que vem esse nome. Outro site que usou muito, nem sei se tem ainda hoje em dia, mas são aqueles sites de compra coletiva, onde ele ativa muita a ganância do ser humano. Outro que usa é o Airbnb, que você pode pagar pouco para morar, para você ficar um tempo ali, a ganância pura ali. Então, quando você trabalha um premium price, quando você tem um preço premium, também, sim, ativa a ganância, porque você faz aquela pessoa que te comprou, pagou um preço premium, um preço a mais, teve um atendimento diferenciado, se sentir poderoso. Quando a pessoa se sente poderosa, você ativa a ganância e a avareza. O próximo é a luxúria. A luxúria tem duas óticas. Tem a ótica da questão sexual, física mesmo assim, sexual, que não preciso nem explicar, e a outra é o material. Não que o físico seja material, tá? Mas material, eu digo, de objetos. Que está, quando você associa a luxúria ao material, está relacionado ao prazer em ter aquilo. Então, você pode ter as coleções, você tem iPhone, a pessoa tem um negócio com iPhone, sabe? Sai primeiro, aquela coisa, o Zippo, a pessoa que é colecionadora de vários itens, de vários artigos, e a rede social que utiliza isso é o Tinder. O Tinder usa muito bem a questão da luxúria. O próximo, a inveja. A inveja é aquela coisa, você acha que o outro não merece aquilo. É a cobiça, né? Ah, eu vou abrir um negócio igual dele porque eu sei que está dando dinheiro, eu vou querer fazer também. Você não inveja o que ele tem, mas você inveja o modelo de negócio. E o que é muito utilizado no digital é assim, 500 pessoas já compraram esse produto, você vai ficar de fora? Olha lá, agora o Clubhouse, o quanto isso aconteceu, você tinha que ter um convite. E não quer dizer que Clubhouse usa somente um pecado capital, ele usa vários, né? Então, o Instagram utiliza muito disso também, da inveja, onde você ostenta as coisas ali, e é muito visto no esporte e nos games, a inveja. A próxima é a gula. A gula é aquela coisa, né? É tudo que vicia. A gula é tudo que vicia. E eu acho que eu sofro muito desse pecado da gula, né? Porque eu estou sempre comprando um curso digital, aprendendo uma coisa, aprendendo outra, aquela gula de conhecimento. Pode ser que a gula do conhecimento me traga frutos bons, mas ela também me prende, me amarra em vários outros aspectos. Veja quem que não faz assim, né? Também. E tudo que causa vício, né? Bebida, jogo, se for sexo, etc. Algumas empresas que utilizam da gula é o Uber. Você entra lá, quer uma balinha? Quer um chocolatinho? Quer uma água? Então, ele utiliza desses mecanismos para te trazer para o universo dele, né? Está mais relacionado ao egoísmo, o eu mais íntimo ali. O próximo, a ira, que está relacionado à vingança, né? E onde você vê mais explícito isso? No UFC. O UFC é onde você mais vê a ira colocada em prática ali. E onde mais utiliza a ira? Quando você vê um animal que está sendo maltratado, alguma empresa vincula um vídeo onde mostra pessoas ou animais em estados bem difíceis de ver, e no final eles te pedem
alguma coisa. Você cria uma ira contra as pessoas que fazem aquilo e você sente a vontade de ajudar aquela ONG, aquele lugar, a combater aquele inimigo que agora é comum. E onde que você é visto muito a ira nas redes sociais? No Twitter. Twitter eu acho que é a rede social mais ácida que tem. E, por fim, a preguiça. A preguiça é aquela coisa, né, de facilitar a vida, de você ficar lá de boa, tal, né, coçando o saco. E onde que você vê isso? No Tinder. No Tinder você vê a luxúria e a preguiça, né? Você olhando no cardápio, eu quero isso aqui, vamos ver se rola. E no iFood e em outras redes sociais que você, agora que está aqui, esse olhar um pouco mais aguçado, você vai conseguir observar. E para quem comentou comigo antes sobre as redes sociais, os pecados capitais, ali com a rede social, então você vê a luxúria no Tinder, a gula no iFood, a raiva no Twitter, a preguiça no Netflix, a ganância no LinkedIn, a inveja no Facebook e a vaidade no Instagram. Bastante coisa, né? Então, bora para frente. E o animalzinho que mais entende do tempo, do valor do tempo, é a criança. Então, a criança, ela vai sim te cobrar, se você é mãe ou se você é pai, o teu tempo. Porque ele não quer que você esteja ali. E não vem com aquela conversa, não. Ah, mas o tempo que eu dedico a ele ou a ela é um tempo de qualidade. Isso é discurso de loser. Isso é discurso que você está dando para você mesmo, a desculpa que você está dando para você mesmo que você não tem tempo suficiente para ficar com o teu filho e com a tua filha. Essa é a mais pura verdade. Porque o teu filho, ele não quer saber se você está ali com o tempo de qualidade, ele quer tempo de quantidade. E o animal, criança, é o serzinho que mais entende o valor do tempo. E trazendo isso, a criança, eu vou falar sobre a criança interior. A criança interior tem um assunto também da psicologia que é bem interessante. E a criança, como toda boa criança, ela tem algumas características. Ela é curiosa. Você tem um serzinho mais curioso do que a criança? Mas o que é isso? Mas por quê? Mas não sei o que lá. Mas isso, mas aquilo. Mas como que é isso? Quem tem filho, sabia? Eu ainda não tenho filho, mas eu já vejo os meus amigos sofrendo com isso, com a curiosidade da criança. Então, na natureza daquela criança, ela é curiosa. Uma outra coisa que a criança sempre espera é uma recompensa. Desde cedo, você, pai ou mãe, acaba adestrando esse animalzinho que você tem em casa, essa criança, a ter uma recompensa quando faz algo, quando tem alguma atitude que você quer que ela tenha. Desde cedo, você educa ela, porque ela vai fazer algo e ela vai ter uma recompensa. Não é à toa que hoje em dia, nas redes sociais, quando você dá teu e-mail, você ganha uma recompensa. Quem não faz dessa forma não está seguindo as regras da biologia, aí, a regra do comportamento humano para fazer o movimento a seu favor. Então, a recompensa é isso. Ah, faz aquilo, filho, lava a louça que no final do dia eu vou comprar sorvete, né? Então, veja aí o que está fazendo, às vezes, com o teu filho. É a diversão. Muito, porque a gente gosta de parque de diversão, porque a gente gosta de fazer algo diferente, etc. Porque isso agrada a nossa criança interior. Isso faz com que a gente alimente ela. E é muito importante. Então, a criança, sim, sempre vai buscar se divertir. E é muito importante você saber disso desde agora. O próximo tempo é a segurança. A segurança é extremamente importante. Porque quando aquela criança se sente segura, ela pode brincar e fazer tudo mais porque ela não tem o perigo da morte. E tudo que coloca ela em risco é complicado. Então, ela precisa da segurança, assim como nós precisamos da segurança para tomar as melhores decisões. Uma mente confusa sempre diz não. Então, quando você está confuso, você não tem segurança sobre aqueles argumentos que aquele vendedor, que aquele vídeo ou aquele expert ofereceu, você não se sente seguro, você não age. A criança exterior precisa de segurança. E a criança exterior também precisa de liberdade. Liberdade muito importante, muito importante. Que quando na vida adulta, como que eu de certa forma, castigo essa criança interior? Eu tiro dela a liberdade, colocando ela numa cadeia, colocando ela numa prisão. Essa é uma maneira de punir o adulto que não é mais criança.
mas eu vou punir a criança interior. Isso causa uma dor extrema, porque eu corto a liberdade, e o contraponto disso é quando você tem atividades na natureza, quando você tem contato com lugares que têm expansão da visão. Você consegue ir e brincar e se divertir em liberdade, que é quando você tem esse valor extremamente recebido. E fazendo um exemplo, uma companhia de telefone, a Oi, na época, que não sei quem lembra, eu lembro, que você não podia mudar de operadora, você tinha que pagar uma multa. E a Oi fez uma propaganda naquela ocasião que ela estimulava e convidava as outras operadoras a libertarem os seus clientes. E para quem mudasse para a Oi pagava a multa da transferência de conta. Então, olha como utilizam desses artifícios para vender mais. E o próximo é o amor. Toda criança precisa ser amada. E não sei quem lembra, eu lembro, entregando a idade, do Sazon. Ah, o temperinho aí tá lá na cozinha, aí vai, o que que você vai ficar tão gostoso? Ah, usa amor, amor, amor. Aí, de repente, vem a secretária do lar ali, daquela moça, fala, fulana, acabou o amor, para ir lá comprar Sazon. Então, veja que utilizam muito desses elementos para criar as propagandas, né? Quando você cria algo inspiracional, que tem uma propaganda da Malve fantástica, que usa muito isso também, e eu posso enviar no grupo depois para vocês. E o outro é o pertencimento. Quem aqui, olhando para essa foto, não sente uma certa dó dessa criança aí de amarelo, né? E olhando essa foto, você vê que ela não está pertencendo a um grupo, ela está excluída daquele grupo. E queira ou não, não te dá um pouco de ira só de ver essa foto? Os romanos e os gregos, quando eles queriam castigar e dar um exemplo para a sociedade, um dos piores castigos era colocar a pessoa a exílio. Colocava ela para fora dos portões da cidade e mandava ela embora sozinha, porque eles sabiam que aquela pessoa, aquele animal que ia vagar sem destino, ia acabar morrendo de inanição, algum animal ia comer ele, ia acontecer uma tragédia com ela. E esse exemplo foi extremamente enraizado na gente, que quando eu não estou em uma tribo, quando eu não estou num grupo, esse animal que está sozinho, ele vai parecer, ele vai morrer, ele vai acabar. Ele vai padecer ali e acabou. Então, essa nossa necessidade de estar um grupo, de pertencer a uma tribo, é inteiramente e extremamente importante para a nossa sobrevivência. E quando a gente sobrevive, né, a nossa vida tem mais valor e mais longevidade. Então, temos um driver ali que eu preciso pertencer a um grupo. E desde cedo, as crianças aprendem que quando elas estão no grupo, elas não sofrem. Hoje em dia, veja aí quantos grupos você está. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eu faço isso, eu faço aquilo. Na época do Orkut, tinha lá as pessoas que amavam isso, as pessoas que amavam aquilo. Veja como você tinha necessidade de pertencer a uma tribo. E olhando para a criança interior, você nota os principais, o pessoal fala, tá? Eu não gosto muito desse termo, de gatilho mental. Eu não acredito que é gatilho, porque não é algo que você dispara. Eu entendo que é um atalho. É um atalho mental, um atalho de decisão. O cérebro, ele é feito para economizar energia para que ele possa viver mais tempo. Então, quando eu tenho um atalho de decisão que faz o teu cérebro poupar energia, você vai tender a escolher aquele caminho. E olhando para a criança interior, você tem os principais atalhos mentais descobertos, que é a curiosidade, uma headline extremamente curiosa, dá uma coceira no dedo de você clicar naquele e-mail e abrir o que aquele cara, aquele fela escreveu dentro para eu ver. Pertencimento, pertencer a grupo, vem aqui que você vai ter o meu grupo do Facebook exclusivo para alunos, VIP, etc. A autoridade, desde cedo, a criança foi adestrada a seguir autoridades. O pai, a mãe, vô, a avó, o irmão mais velho, a irmã mais velha, a professora da escola. Ao longo de muitos anos, ele foi adestrado a seguir uma autoridade.
Não é à toa que hoje a gente acaba seguindo muitas autoridades, muitos experts, que nem sempre são experts no segmento, porque eles têm o poder da autoridade. A reciprocidade. A reciprocidade está muito associada à sobrevivência. Quando eu faço algo para você que melhora a tua habilidade de sobreviver num ambiente agressivo, seja no corporativo, seja numa família, seja num grupo de pessoas tóxicas, quando eu te dou uma ferramenta, te dou um conhecimento que melhora você a sobreviver, você vai ver, nossa, aquela pessoa tem um conhecimento que eu quero. Então, eu vou fazer algo para ela me dar mais do que ela me deu antes, para melhorar minha habilidade de sobrevivência. A reciprocidade é um pensamento extremamente egoísta, que não acho que seja negativo, tá? Isso faz com que a pessoa cresça, evolua e sobreviva em vários ambientes, mas é como a gente foi adestrado. A reciprocidade. Eu dou algo para aquela pessoa que ela gosta, ela recebe algo de volta, devolvo algo. É esse caminho. O porquê, a criança, quem teve filho sabe. Mas por que disso? Por que daquilo? Aquela cacetada de porquê, né? A antecipação de urgência. Quem assistiu Shrek tinha o burrinho que ficava no carro lá. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Então, a criança também tem esse negócio. Antecipação e urgência. Desde cedo, a gente foi adestrado a lidar com esse tipo de situação. E dor e prazer. Dor e prazer são os dois tiranos dentro da gente. Então, nós fazemos as coisas para fugir da dor e buscar o prazer. E quando a gente tem a fase relacionada à dor e prazer na nossa infância não tão bem resolvida, o adulto vira um adulto extremamente consumista, porque ele aprende que para fugir da dor, ele tem que comprar algo. E aí, você sabe como as coisas são, né? Novidade. Olha para a criança como que é uma novidade, a euforia que ela fica naquele momento que ela tem um presente, que ela recebe uma novidade, algo do tipo. Como que a gente reage hoje com relação às novidades? E a escassez. Que bebê que está mamando no peito ou numa mamadeira, quando acaba o leite e ele ainda está com fome, não abre o berreiro. Então, desde cedo, a gente aprende ou não aprende a lidar com a escassez. Acredito que esse conteúdo até agora aqui deve ter feito a cabeça olhar para o outro ângulo, deu aquela estourada, né? Falei, caramba, pelo menos quando eu tive contato com esse conteúdo, foi isso que aconteceu comigo. Falei, puta merda, como a gente é manipulado, né? Como a gente é conduzido por forças invisíveis dentro da gente que nos conduz a fazer coisas que nem a gente queria, que foi uma marca que às vezes decidiu e escolheu. Então, agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre o teu conteúdo. O teu conteúdo, ele cria desejo ou ele cria distância entre as pessoas? Quando você está ali colocando conteúdo, se colocando naquela posição de herói, de boa. Quem, no fundo, gosta de ter um outro herói que não seja você na sua história? Então, existe um livro que eu gosto bastante, que é este aqui, Story Brand. Ele fala como você contar histórias, como você narrar os eventos na perspectiva do mentor. Todo mundo quer ser o herói da sua própria história. E eu aceito um mentor para me guiar. Então, se você pegar lá Joseph Campbell, ele criou, né, a Jornada do Herói, e você vê inúmeros filmes que utilizam dessa narrativa da Jornada do Herói, funciona muito bem. Só que é muito mais poderosa a narrativa da Jornada do Mentor. E se você analisar os filmes, Harry Potter, Nárnia, Senhor dos Anéis, Star Wars, as grandes franquias, os grandes filmes assim, que são atemporais, você tem a visão ali do herói, na toda a trajetória, mas você observa que o mentor, ele é muito mais sábio e muito mais poderoso que o herói. Então, ter a posição de mentor, além de ser muito mais nobre, é muito mais poderosa. Então, o teu conteúdo tem que, e é a minha orientação, se portar, colocar a capa do mentor.
onde o mentor ele tem o desejo e o propósito de fazer com que o herói conquiste e ultrapasse as dificuldades. Quando essa for a sua visão de construir heróis, o teu conteúdo vai ser transformado. E as pessoas na internet, elas buscam uma boa conversa, porque eu nunca vi tanta gente carente como eu vejo nesses últimos 2 anos, de 2020 e 2021. As pessoas na internet, elas buscam uma boa conversa. E toda mensagem que desperta um interesse ou um sentimento, ela não é ignorada. Dá uma coceira de você, pelo menos, curtir, comentar. E eu digo mais, até mandar um direct para aquela pessoa. Falei, nossa, o que você falou fez muito sentido para mim, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o teu conteúdo ele tem que dar voz a um sentimento coletivo. O jogo na internet é um jogo de números, é um jogo do coletivo. E as pessoas estão cada vez mais carentes. E aí eu te pergunto, quais são as histórias que as pessoas contam para si mesmas para estar ali? E quando você tem uma narrativa extremamente poderosa, você não precisa ficar criando argumentos. Se a pessoa falar essa objeção, o que eu vou falar? Se a pessoa fizer isso, o que eu vou falar? Não acho que é assim que funciona muito, não. E é muito isso que você vai ver na internet. E eu aprendi uma vez dessa forma, e eu tive uma outra visão, que é essa da narrativa. Porque quando eu construo uma narrativa extremamente poderosa, persuasiva, convincente, que envolve a pessoa, ela mesma cria a história para vender o meu produto para ela. E a história, ela teve um papel tão importante na construção da nossa civilização, que quando, na época lá atrás, né, dos nômades que saiu para saquear outras civilizações, outras cidades, ou até mesmo após a questão da agricultura, do plantio e etc., as pessoas saíam para conquistar terras ou conquistar outras tribos, elas voltavam com os espólios da guerra, ou mais alimentos, e as histórias. As histórias alimentavam as esperanças daquelas pessoas para um mundo melhor, para um grupo melhor. E o gatilho ou atalho mental mais poderoso que tem é a esperança. Quem aqui nunca ficou sofrendo por alguém na esperança que ia dar certo? Na esperança que aquela pessoa ia voltar? Na esperança que aquela pessoa ia mudar? E quantas cagadas nós não fizemos na esperança de dar certo? A esperança é extremamente poderosa e eu acho que nós temos que ter sim esperança, só não temos que ter esperanças que você sabe que não vão levar a gente para um lugar bacana, né? Então aí eu pergunto de novo, qual é a história que você precisa contar para aquela pessoa? Qual é a história que vai abrir as portas do mundo interior dela para que a tua mensagem penetre e seja altamente guardada na mente daquela pessoa? Você pode estar se perguntando, como que eu posso fazer isso, né? Eu vou te dar uma fórmula, nós não temos tanto tempo para dar todo o conteúdo, mas eu peguei uma fórmula que, se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter o resultado. Uma cliente minha, no processo de consultoria mais pontual, eu expliquei exatamente esse modelo, com um pouquinho mais de profundidade, porque eu tinha mais tempo com ela. Ela tem uma agência de turismo, ela passou a multiplicar por 10 o número de curtidas, de engajamento, de comentários que ela tem no perfil dela, e ela fez em uma semana 8 vendas numa área que ela não tinha vendido para ninguém. O negócio dela é estável, já tem 15 anos, mas ela não tinha vendido para ninguém naquela região. Ela fez 8 vendas naquela região. Você acha que esse conteúdo fez diferença para ela? Então é esse mesmo conteúdo que eu quero passar para você. E no final da aula, após o nosso período normal, eu vou ficar aqui para que eu possa também te ajudar e esclarecer suas dúvidas sobre esses pontos, para que você possa ter também uma narrativa, uma história, uma argumentação extremamente poderosa para atrair o seu cliente. Primeiro passo, gerar identificação com o desejo ou com o problema daquela pessoa, que é a dor ou o prazer que ela tem. Com a pesquisa, você vai começar a ter essas informações. É importante você gerar identificação, colocar uma frase, uma pergunta, uma afirmação que ela fala, nossa, isso já passou comigo, isso já aconteceu comigo. E ela deve se perguntar, por quê? Eu posso começar a falar um tema e ela fala, mas como assim, fulano? Me explica um pouco mais. Mas por que você está dizendo isso? Isso é um convite para ela aproximar de você e querer mais
do seu conteúdo. Em um segundo passo é a história, que você apresenta uma narrativa que explora o desejo ou o problema daquela pessoa e apontando para uma possível solução. Então, problema, solução. E o terceiro passo, a direção. Você, como mentor, deve conduzir a história para o que a pessoa tenha que fazer na sequência. E aí tem gente que conhece muito a questão do CTA, que é o Call to Action, e eu apresento para vocês o CTI, que é o Call to Interaction. Qual é a moeda que você quer trabalhar? Você quer usar o Call to Action? Clica aqui, se inscreve na semana tal, ou conteúdo tipo, se inscreve e tem o meu e-book, tem aquela recompensa, ou tem aquela minha aula. É uma ação que você pede para ela fazer em troca de algo. E o CTI é uma ação também que você pede, porém de interação. Eu começo a narrativa e falo assim, nossa, você já passou por isso? Me conta aqui embaixo o que você sentiu. Essa colega minha, cliente de consultoria, ela tem agência de viagem, como eu disse, e ela fez uma postagem falando de uma viagem que ela fez sozinha. Contou tal, e ela não fez esse CTI. Eu falei, nossa, você perdeu uma puta de uma oportunidade de fazer um CTI. Onde, ali no final, você podia falar assim, me conta se você tem medo ou tem a coragem de fazer uma viagem sozinha. E como que você iria se sentir? E o que te impede de viajar sozinha? Te garanto que ia chover de comentário naquele post dela. Ela ia ficar surpresa na quantidade de pessoas que iriam comentar naquele post. Quem aqui não pensou como você iria se sentir em viajar sozinha? Eu sei que a Cris, ela já viajou sozinha inúmeras vezes. E, Cris, depois você me responde no final, o que as pessoas falavam para você ou ainda falam sobre viajar sozinha? Te garanto que o assunto dá uma bela uma conversa, né? Então, o teu conteúdo tem que ser capaz de parar a pessoa. Ela tá ali, scrolling, né, passando o dedo, e fala, opa, que porra é essa, né? Que negócio que é esse? Existem ferramentas que você pode usar para parar a pessoa. E eu vou dar um exemplo agora do conteúdo, e na sequência eu vou dar um exemplo de como você criar uma maneira de ter a atenção da pessoa. Então, um exemplo, usando esse produto que eu vou fazer exemplo, eu não vendo, eu não tenho, não entrego ele, tá? Mas é fictício para você sentir o poder dessa narrativa e desses 3 passos. Então, um exemplo. Primeira afirmação que gera um porquê, ou uma pergunta, né? Quando você conta uma história, nascem alguns sentimentos na sua audiência. Não dá vontade de querer saber mais? Pelo menos em mim dá. E aí eu continuo a segunda etapa, que é a história. As histórias sempre tiveram um papel muito importante na sociedade e na nossa vida. Quem aqui não tem a lembrança ou de alguém importante na sua vida? Talvez um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um irmão, uma irmã, te contando uma história. E quem não tem, às vezes, pode ter perdido essa oportunidade. Né? A história tem o poder de criar e de aumentar o desejo por algo. Mas como que eu aumento esse desejo? É aí que entra uma técnica chamada de copywriting, que é uma escrita persuasiva. E é a sua história mesmo, a sua história, é o que há de mais poderoso para gerar identificação e de imprimir no íntimo de uma pessoa a sua mensagem forjada com a emoção. Quando você sabe quais são as histórias que você precisa contar e aprender a colocar os fatos importantes em sequência, uma sequência de forma inteligente, você tem uma porta aberta ao mundo interior dessa pessoa. E é aí que você vende. E a última etapa, que é o CTI ou CTA, quer aprender a copywriting no seu negócio? Então, no dia 1 ou dia 7, farei uma imersão online de copywriting, onde você aprenderá a contar as histórias que criam desejo na sua audiência. Bora lá? O link está lá na minha bio. Vocês percebem como isso é poderoso? Quem aqui não ficou com um pouquinho de vontade de aprender mais sobre copywriting, de como contar uma história mais poderosa, mais potente, que tenha uma porta aberta para o interior, para o mundo interior da outra pessoa? Né? Então, e onde e como você pode fazer isso?
Você pode usar o feed, através de posts, fazer um carrossel, essas etapas, contando a sua historinha, passando no carrossel. Você pode fazer um print de perguntas, nas perguntas que você fez nos stories. Então, você coloca as caixinhas de perguntas lá, instigando a pessoa a interagir, faz as enquetes. O que você pensa sobre viajar sozinha? Se você é uma mulher, assim, 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 com as respostas. Tira o print daquela resposta, vai no teu feed, no teu post, interage ali, coloca, olha, essa pessoa me perguntou isso, e assim, mas o que você acha? E traz a pessoa que está passando ali assistindo a interagir no teu conteúdo. Cria um checklist de itens, de coisas que a pessoa pode se interessar. Um meme, coloca algo que para buscar o entretenimento, cria um conteúdo de alto valor percebido, e é alto valor percebido do outro. O outro que vê o teu produto como algo de valor ou não. Não é se você acha que ele tem valor. Nossa, para mim vale muito. Eu acho que eu já investi mais de 100 mil reais por aí em produto digital. A Cris também já gastou uma boa nota no pessoal do digital. Às vezes, coisas que para mim têm valor, não tem valor nenhum para o outro. O nível de consciência é outro. A jornada é outra. Entende? Então, a tua ótica tem que ser o outro. O que o outro vai valorizar no meu conteúdo? O que eu posso agregar valor na vida do outro? Olha o papel do mentor aqui. O mentor tem que criar heróis para que esses heróis se transformem em novos mentores, e esses novos mentores criem novos heróis e promovam mais transformação na sociedade e no mundo que eles vivem. Isso aqui é importante, esse é um slide muito importante, como se fosse uma tarefa de casa aí, né? Marque, a gente vai precisar disso para a próxima aula, tá? Quais são as palavras de interesse do seu mercado? Quais são as palavras ou conjunto de palavras que estão sempre na boca do seu cliente? Faça uma lista dessas palavras, né, que o seu mercado já busca e utilize-as nos seus conteúdos e posts. Coloca direto no teu post, no Instagram, no Face, no LinkedIn, onde quer que seja, em destaque aquela palavra que está na boca da tua audiência. Isso gera identificação. E faça uma lista de coisas e situações que acontecem no seu mercado que ninguém gosta e cria um conteúdo brincando com o tema. Entende? A ironia ali é uma forma de você poder dar voz a um sentimento coletivo e criar uma tribo que luta ou que briga contra inimigo comum, contra uma situação comum. Né? É aquela brincadeira lá do amigo do churrasco que quer levar crio e quer beber Skol, né? Quem não tem um amigo fela desse que fez uma vez isso, você deve conhecer alguém. Então, veja, esse tipo de post gera engajamento. As pessoas querem ali, às vezes, desabafar no teu post, e é ótimo. Entenda que as redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, YouTube, qualquer dessas, elas querem que você permaneça o máximo tempo dentro delas. E o algoritmo, ele vê o que você curte, vê o que você gosta, e ele traz mais conteúdo do que você gosta para você ficar mais tempo. Então, à medida que você cria um conteúdo dessa natureza que eu estou explicando para você, você faz com que as pessoas fiquem mais tempo na mídia, na ferramenta. Você joga a favor do algoritmo. E quando você aprende a jogar a favor do algoritmo, não vem aquele loser, aquele jumento daquela pessoa. O algoritmo mudou e por isso que eu parei. Lógico, você é um jumento, você joga contra, nada contra a correnteza. Não vai dar certo mesmo, né? Porque qualquer marolinha vai virar teu barco. Jogue a favor do algoritmo, jogue a favor da ferramenta. Entenda o que ela quer que você faça. E quando o Instagram ou qualquer ferramenta disponibiliza uma brincadeirinha nova, um filtro novo, use, porque ela quer que aquele filtro, aquela animação ou aquela coisinha se propague mais rápido. Quanto mais gente usa, mais ela fica feliz. E quando você usa, mais ela vai propagar o teu conteúdo para outras pessoas. Entende? Joga a favor do algoritmo. Eu acho que foi bem claro isso, e agora eu vou mostrar para vocês como gerar um conteúdo bosta. Como é que faz o conteúdo bosta? É um conteúdo que não traz emoção alguma, com mais do mesmo, sem nenhum ponto em comum. Então, primeira questão, ponto em comum. Como que eu crio ponto em comum? Fazer com que a pessoa evite o medo do novo.
certeza, algo que eu tenho certeza que o ouvinte conhece. Questione as verdades existentes. Potencialize problemas ou desejos da sua audiência. Que mulher que um dia não quis perder peso, né? É um ponto em comum. Que mulher que não tem uma amiga que é fela da puta, que é invejosa, que fica enchendo o saco, que fica ali, né? Que vaza, que é duas caras. Faz um post desse, imagina quantas pessoas não passam por essa mesma situação. Quem não fica, sente atolado no trabalho, igual uma avestruz com a cabeça enfiada nos papéis e nas coisas. Essas imagens são exemplos. Se você vê esse tipo de imagem, principalmente essa, na sua timeline, quebra padrão e você vai ver o que esse cara tá falando, o que é esse negócio. E o passo 2, apresente algo novo, que é a lei da quebra de expectativa. Se você vê uma imagem assim, desse jeito, e coloca uma narrativa onde você explica e contextualiza esse desenho cumpre o papel dele, de trazer você até ele. E você apresenta, como, por exemplo, eu trouxe os pecados capitais, pirâmide de Maslow, a teoria da psicanálise e de ego, superego, uma abordagem diferente. Algo novo conecta. Tá? Outra imagem que você pode usar, um elefante com orelha de borboleta. Você para, pelo menos você vai parar para olhar um pouco mais e dar atenção naquele post. E o algoritmo sabe quais posts você dedicou mais tempo. E não adianta depois aquela pessoa falar, ah, mas eu não acessei esse tipo de site, não. Eu não vi esse site disso, isso, aquilo ali. Não, né? Não, né? Foi quem? Foi minha avó que viu aquilo ali. O algoritmo sabe. E ele vai te trazer mais do que você está acostumado a ver, o que mais você tem reforçado para ele que você gosta. O outro, algo novo. Trazer uma perspectiva diferente. Entende? E o terceiro elemento é a emoção. A emoção tem o poder de gravar dentro da memória das pessoas, no íntimo, o que você colocou. E quando eu trago algo novo e quebro a expectativa, eu tenho de cara a primeira emoção, que é a surpresa. Então, de brinde, eu tenho a surpresa. E aí eu posso conduzir a conversa ou para criar o nojo, ou para criar raiva, ou para criar o medo, ou para trazer a tristeza, ou para trazer a alegria, ou desprezo, porque a surpresa eu já tenho. E quem não assistiu, assista aquela animação divertidamente. Vai te dar uma percepção diferente sobre essa ótica que a gente está conversando aqui. E olha que bacana esse próximo post. O conteúdo bom mora no coração das pessoas. E olha a dualidade dessa imagem. Percebe? Isso não te provoca a observar, não te prende atenção um tempo a mais nessa imagem? E agora alguns pontos extremamente importantes que você tem que observar na sua rede, no seu conteúdo. Qualidade é mais importante que volume. Depois me conta, quem aqui nunca colocou aquele chocolate ruim na boca, que fica com aquela camadinha de gordura no céu da boca, que é aquela tia, ou aquela, sei lá quem, que você vai na casa, você se sente meio na vergonha de não comer, de falar que não gosta daquela porcaria, mas você vai, bota na boca e come meio que a contragosto, né? Então, qualidade é mais importante que volume. E quando eu disse esse exemplo do chocolate ruim, da gordura na boca, qual o sentimento que te trouxe? Qual a emoção que te trouxe? Às vezes nojo, tristeza de olhar aquilo lá, ou alegria porque você deu risada. Entende? Então, você tem que ser o salva-vidas da sua audiência. E o teu conteúdo é a sua moeda social. Encare dessa forma. O seu conteúdo é uma moeda social. Conteúdo ruim, moeda fraca. Conteúdo foda, moeda forte. Simples assim. E quando fala, mas eu vou gerar conteúdo, que público, tal. O conteúdo certo atrai a pessoa certa. É o teu conteúdo que atrai o teu público. Óbvio, você quer velocidade? Coloque dinheiro para fazer tráfego pago. Senão, você vai ter que fazer força e muito mais trabalho. Ou você compra tempo, compra velocidade com tráfego pago, ou você faz esforço com um tempo maior. Isso aqui é a diferença do tráfego pago e do tráfego orgânico. O orgânico vai levar 1 ano para você conseguir algumas metas, alguns resultados, que você, com tráfego pago, faria talvez em 15 dias. Entende? E quando você fica assim, mas
tem poucos seguidores, isso, aquilo, né? Você vai no banco para depositar seus seguidores. Tem um rapaz é um homem que é um ícone na parte de copywriting no mundo, chama Frank Kern. Ele não tem muitos seguidores. Não tem nem 1 milhão, acho que não tem nem 500 mil seguidores. Eu vou até olhar agora aqui e ver quanto que ele tem. Se eu fosse chutar, o Frank Kern, ele não tem nem 100 mil seguidores, tá? Eu vou olhar agora aqui. O Frank Kern, ele tem 81,8 mil seguidores. Ele anda de Rolls Royce e é multimilionário no negócio dele. Não precisa de muitos seguidores, você precisa dos seguidores qualificados, dos seguidores que te comprem. Uma audiência que te compra pequena é melhor do que uma audiência gigantesca que não te compra. Eu dei uma consultoria para uma influencer que ela tem 2,8 milhões de seguidores na rede social. Sim, ela é bem conhecida, né, nesse meio. E ela quis fazer um lançamento e tal. Eu falei, olha, eu não conheço tua audiência, eu não vou entrar nesse projeto de jeito nenhum. Mas eu posso te dar uma orientação. Essa foi a questão, né? Eu dei algumas horas de orientação para ela. E eu chutei o número de quanto que ela ia vender. Ela ia vender 30 mil reais. Ela vendeu 28 depois de fazer o lançamento do produto dela. Ela tinha uma audiência, ela é uma mulher, né? Toda aquele sex appeal, aquela femme fatale, 2,8 milhões de seguidores. Eu falei assim para ela, eu não sei quem aí da tua audiência te segue para te comprar ou para olhar tua bunda. Então, veja, qualidade extremamente mais importante do que a quantidade. Qualidade vem antes de quantidade. E se eu tivesse que deixar uma mensagem para você de tudo que a gente falou, entenda que a sua empresa deve ser uma empresa de mídia. Você cria mídia. Você cria as coisas que vendem o teu produto. O teu foco tem que ser nas coisas que você faz para vender o teu produto. E para fechar, dando 56 minutos aqui, quase 57, meu último slide é a grande mensagem que eu deixo para você. Falar, as pessoas farão tudo por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem seus fracassos, acalmarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e os ajudarem a jogar pedras nos seus inimigos. Gente, agradeço e vou ficar agora aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem do nosso tema que a gente falou hoje. Espero que tenha sido muito transformador, muito provocador essa conversa hoje e ela servirá de fundamento para a nossa próxima aula, onde eu vou trazer as ferramentas e as estruturas para a gente construir um negócio na rede social. Valeu, gente? Estou aqui, mic aberto, estou aqui já. Bora para as dúvidas? Bora, quero ouvir vocês. Esse silêncio é o quê? Me conta, quero saber que esse é uma curiosidade aqui. Desespero. Desespero por quê, Lívia? Brincando. Não, você joga umas bombas assim, agora fala, e aí? A gente vai encaixar as coisas na semana que vem, onde eu vou te ensinar a criar os elementos de atração, para onde você vai direcionar a tua audiência, como você vai entregar a recompensa, como você vai interagir com ele e fazer a oferta. Sim. Mas se você não entende o animal humano, você não vai conseguir colocar as ferramentas certas para atrair ele. Entendeu? É. O meu marido é formado em marketing, né? Uhum. Aí, logo quando a gente começou a namorar, ele me deu um livro, me mostrou, né, o que ele tinha. Como as mulheres compram. Eu queria morrer de raiva. É doido, né? E aí é tudo isso, né? Por aí. Mas é, né? Muito legal. Lojas projetadas para homem são lojas que têm corredores mais profundos, para o homem ir caçar as coisas. E as lojas projetadas para mulheres são lojas que têm paredes maiores para ela ter uma visão mais ampla e olhar tudo que tem, ter a visão panorâmica para depois tomar decisão. É. E me diz, o que você achou de tudo isso que a gente falou? E o que foi a mensagem que fica dessa conversa de hoje? Nossa, Thiago, eu acho que tem muita coisa, muita ferramenta. Uhum. Mas, assim, de verdade, é muita informação. E chegou num determinado momento que eu confesso para você que eu, Lívia, pensei, falei, bom, eu acho que eu tenho que saber isso
né? Todo mundo tem que Uhum. saber para poder fazer a gestão, para poder contratar o que for melhor. Mas, particularmente, eu acho, assim, não humanamente impossível, né? Mas eu acho que você precisa ter um foco no negócio. Então, eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que cada um tem que cuidar é, da sua área. Então, se um dia, se eu for precisar, eu me vejo mais contratando uma pessoa para fazer isso, para ser bem sincero. É Porque, importante fazer isso mesmo, contratar, tá? é, É aquela coisa da economia porca. E eu já sofri com isso, acho que aqui já deve ter sofrido e alguém mais deve ter sofrido com isso. A gente uhum, não consegue fazer tudo e não vai dar conta de fazer tudo mesmo, tá? sim, O teu papel como líder da sua empresa, que a empresa ela é um reflexo do ego do dono, do proprietário, e uhum, quem quiser falar o contrário disso, vai ter que me provar que isso não é verdade. Ele tem que conduzir, tem que liderar para onde a empresa dele vai. E quando perfeito. você entende dos fundamentos, você não precisa entender das ferramentas. Porque apertar botão, num termo mais chulo, qualquer macaquinho faz. Você Uhum, contrata qualquer pessoa para apertar botão. é, Você tem que conduzir, ó, aqui eu vou colocar essa peça, aqui eu vou colocar esse e-book, aqui eu vou colocar essa aula, esse conteúdo. Como eu vou fazer? Foda-se, se vai ser PDF, como é que faz PDF, como é que diagrama, entendeu? Não, não leva em é, consideração. é o que eu penso mesmo, porque não Não dá leva para em você querer consideração. fazer tudo, é justamente Não para você dá. saber que existe, saber filtrar, saber contratar, saber o que está por Uhum, trás, né? Então, uhum, é extremamente válido, extremamente válido. uhum. Mas é isso que eu falei, cada um no seu quadrado aí para as coisas saírem mais Sim. redondo, né? Na próxima aula, eu posso trazer um assunto de como contratar e quem contratar, quais são os papéis que são melhores você contratar. Eu, recentemente, eu passei por essa reflexão e até comentei com a Cris hoje, qual que é o principal? Se tivesse que fazer uma contratação, qual seria? Pois Entende? é. Então, eu posso trazer os papéis e a prioridade delas. Então, ou você tem recurso financeiro para comprar velocidade, ou você vai fracionar e você vai ter que aprender a fazer o que você não consegue pagar. Uhum, Entende? Então, vou fazer edição de vídeo, vou fazer alguém para criar, fazer tráfego. Como fazer tráfego é comprar mídia, é Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, Pinterest, é, e várias outras mídias que você tem aí. Você não vai uhum. precisar aprender tudo. Você só Ah, eu precisa acho ter super válido. clareza para pedir o que você quer. Porque se você não pede com clareza e a pessoa faz o que ela quer, a culpa é sua, que não Uhum. foi a líder que ele precisava para conduzir a sua empresa. E de boa, é muita ingenuidade nossa esperar que um outro conduza a nossa empresa para os resultados que nós queremos com a mesma força de vontade, empenho e determinação que nós temos. Não, Entende? não existe. Então, é o nosso papel saber o que cobrar, saber o que pedir e a forma que tem que ser feita. Por isso que esse conteúdo hoje é tão mais profundo ali. E a nossa conversa tem que ser para o id, não é para o ego e nem para o superego. Tem que ser para o id, tem Uhum. que ser para o animal, ser humano. E tem que pensar assim, qual é o desejo animal que eu vou satisfazer com o meu conteúdo? Entende? A ira, Perfeito. futebol. O único lugar que você vai lá, você pode xingar a mãe de todo mundo lá em voz alta e todo mundo vai estar junto com você. Entende? Álcool, droga ilícita, para você, né, ter vários sentimentos ali ou necessidades satisfeitas. Se você Uhum. começar a olhar por essa ótica, você vai ver o quanto de propaganda tem com apelo subjetivo, apelo assim, num nível inconsciente para a sexualidade. Mas cacetada. Sim. O Airbnb, o símbolo ali é quase o útero da mãe. Você pegar o Paris Filmes, dá uma olhada no Paris Filmes agora, só com essa conversa, dá uma olhada no logo do Paris Filmes, dá uma olhada nos logos das grandes empresas. Você vai ver se não tem um certo cunho sexual. Não é aquela conversa de pervertido, não, mas é a mensagem que Uhum. aquela imagem passa para o nosso id. Pode ser que nós Uhum. não interpretemos isso no nível consciente, mas no nível inconsciente o id interpreta aquilo. Entendeu? Perfeito. Beleza? Excelente. Quer falar mais alguma coisinha? Não, pode deixar o pessoal aí. Só agradecer mesmo. Obrigada, viu? Paula vai sair, falei, Paula, obrigado aí, espero ter te dado bastante conteúdo.
Cris, você falou que estava esperando. Como é que foi tuas anotações aí? Eu quero ver a tua percepção. Você tá no escurinho aí no cinema e tal, né? Ah, eu não Conta podia aí. ligar. Eu tava lá no ar-condicionado, minha garganta tava atacando aqui. Ah, Garganta. Ah, eu sou da mesma tribo que a Lívia. A Lívia parecia eu falando. Mas assim, o que eu uhum, acho muito importante, né? Que eu vi alguma coisa aí, né? Que eu conheço bastante seu conteúdo e o estilo do seu uhum, trabalho. Hoje, eu estou no marketing digital há uns 6, 7 anos, né? Que eu comecei a uhum, mexendo assim, né? Não tecnicamente, mas uhum. entender a engrenagem, né? O sistema da mente, tudo Aí isso aí, entra na né? tribo. É. E aí, assim, eu acho tudo isso de informação que você passou hoje é de extrema importância e que as pessoas têm que saber que é essa manipulação, e não é uma Essa é a manipulação realidade. ruim, é a realidade, igual, né, a gente está Uhum. falando da Nike lá de 1982, então isso já é a realidade há muito tempo. Então, se eu soubesse Nossa. disso lá atrás, quando eu comecei assim a colocar minhas coisas do marketing digital, eu contrataria muito melhor. Você passou por tudo comigo, né? Você lembra como que Uhum, eu contratava, então hoje eu faço perguntas melhores, hoje eu sei que realmente, e com a sua ajuda, lógico, né? Quem eu uhum, preciso contratar, né? Não fico contratando um monte de gente, contrato a pessoa certa, invisto no lugar certo. Então, tendo todo esse conteúdo, assim, é muito importante para as pessoas, né, saberem realmente contratar e saber que existe, porque às vezes tem algumas coisas tão bizarras nas redes sociais que eu falo, gente, não é possível que as pessoas não percebam, não é possível só eu que conheço que não percebe. Então, porque as pessoas precisam, né, perceber. Tem aquele dilema da rede, é exatamente aquilo. uhum. É O aquilo, dilema não da rede adianta, é fala muito aquilo. isso, né? E a gente precisa para o Cara. nosso negócio, a gente precisa persuadir, né, da maneira honesta e certa, e é isso mesmo. Eu parei, né? No começo eu falei, hoje faz 22 dias que eu deixei 99,9% de acessar a rede social. Tá lá, tudo instalado, não desinstalei nada, porque eu precisava de um descanso para o meu cérebro. Eu sei como o meu cérebro é atingido, né? Então eu estou precisando desse descanso, assim, né? Deixa eu digerir todo o conteúdo que eu tenho Uhum. aqui e dar um descanso para ele. Então, pelo menos a gente sabendo disso, dá para a gente levar melhor aí o que a gente quer, né? O que a É, gente é precisa. bom saber para você não ser manipulado depois, É, pela é, ingenuidade. é. E olha, tem uma história muito interessante que eu não lembro qual foi a indústria do tabaco, não era a Souza Cruz, era uma outra lá. O CMO, que era o tipo diretor de marketing na época, o cigarro era um item só do público masculino. E falei, como que a gente faz com que as mulheres comecem a fumar, comecem a consumir o O tabaco? chanceler, foi o chanceler, não Não foi? sei se foi chanceler, pode ser, não sei se foi chanceler, não lembro qual era o cigarro, a marca do cigarro. Eu não lembro, tinha uma folha assim, três folhas do cigarro. Eu posso pesquisar e trazer para vocês, eu não lembro a marca. Mas aí ele ficou pensando como eu posso fazer com que a mulher consuma o cigarro, que era um item muito relacionado ao universo masculino. O CMO, que é o Chief Marketing Officer, o diretor de marketing na época dessa empresa de tabaco, contratou um psicanalista para entender qual era a relação do cigarro para a mulher. E existe um paradoxo de Freud que fala da mulher, que é a inveja do pênis, que a mulher descobre um pouco na época fálica, né? No momento falo que é fase anal, fase oral, fase anal, fase fálica, não falo? Que ela tem a inveja do pênis, porque ela reconhece que ela não tem e o homem tem, né? E o homem acontece outro mecanismo, para a mulher é isso. E eles criaram a associação do cigarro ao pênis, porque quando a mulher tivesse o posse do pênis, ela se sentiria mais independente, mais poderosa e de igual com o homem. Então eles usaram a psicanálise e o que acontece desde lá atrás, quando é de criança, para vender cigarro. Aí fala que não vende, não funciona? Ai, nossa, você não tem ideia. Então,
com o cigarro na mão, a mulher conquistou muito mais independência naquele universo, tanto que ela colocava a mão para cima com o cigarro, espelhava a estátua da liberdade com aquela tocha que ela segura. Veja o quanto isso é poderosíssimo no nosso inconsciente e no nosso id. Sabia disso, Cris? Não, não sabia, não sabia. Cara, foda. Foi lá na psicanálise descobrir. E quando você entende o que acontece na psicanálise, você consegue trabalhar. E é uma mensagem extremamente subliminar. Em nenhum lugar você vai ver na marca associar isso. Se você pegar o Marlboro, tem um triângulo em cima vermelho, Marlboro e o L e o B mais alto e o B aqui. Então aqui simula o falo e aqui em cima o órgão genital feminino, da questão da masculinidade. E todas as propagandas da Hollywood estavam relacionadas para o homem, para ser fodão, de ser isso, ser poderoso, etc. Que aí você volta para os pecados capitais lá, entendeu? Da avareza, da ganância, que era onde ele se sentiu poderoso. Quase todas as marcas que a gente conhece têm uma mensagem subliminar pro id. Eu gostei também da parte da história, né? Quando você falou assim, que o pessoal, que a moça lá da agência de viagem, você falou que ela perdeu, né? A ação, né? O CTA. E é realmente isso, né? Quando a gente conta história, quando a gente vai fazendo aqueles 3 passos lá que você falou, é muito mais... Interage mesmo. O pessoal interage e o algoritmo entende, assim, muito rápido, né? Na hora, né? E como é que é viajar sozinha, Cris? Não, você falou, eu pensei acho que na última, sei lá, que eu estava um dia na praia, eu coloquei, falei, não sei se vou para direita ou para esquerda. Então, primeiro eu fui para direita até o fim, depois eu peguei um Uber, vim até o meio de novo e para a esquerda. Nossa, a mulherada pirou, né? Tipo assim, nossa, é louca. Nossa, eu queria fazer isso. Ai, um dia eu vou ter essa coragem. Ai, um dia eu vou lá. Então, assim, se essa pessoa, e a grande maioria, se identifica com você, porque ela é igual a você, ou não se identifica, mas ela queria ter essa coragem, te garanto, dá uma coceira ou não dá para a pessoa escrever no post? E você falando, deu assim, dá para fazer tanta pergunta, porque, Sim. tipo assim, as pessoas só vê aquele modelo, né? Sim. E não vê outros modelos. Então, assim, quando eu fui morar sozinha, fiquei 6 meses fora, né? E seu marido, o que aconteceu? E não sei o quê, né? Sabe? Só tinha essa opção, entendeu? Só isso. Não tinha as outras opções, tipo diálogo da visita, várias opções, né? Então, tipo assim, calma, gente. Você consegue ter um monte de histórias satélites, aquela principal lá. E, nossa, dá conversa para mais de metro, né? Dá. Caminho de Primeiros falam. Mas você bem pode usar legal, as gostei mesmas histórias por N contextos, N abordagens. Isso, e colocar dentro da empresa, né? Não contando uma história, mas contando a da empresa, do produto, a do cliente. Se foi falando, eu fui lembrando da história de um cliente, entendeu? Então, assim, você dá um exemplo e, assim, e você passa por isso, quer tentar fazer isso, você acredita que você pode fazer isso, sei lá, assim, mas assim, e quem não sentiu vontade de participar daquela imersão fictícia de copywriting? Não dá vontade, porque... gente. Não dá, mas é isso. Você sente atraído. Olha lá. Beleza, gente, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, vou ficar mais tempo. Eu acho que é isso. Se quiser parar de gravar, Cris, manda ver no dedo no stop. Eu fico aqui. Quem quiser ficar, eu estou aqui. Uma última pergunta que agora me veio. Manda ver. Como que é, como profissional de marketing, né, e eu aqui pensando como cliente, eventualmente, né, lidar com a questão dos valores, do tipo, você persuadir a mulher a fumar mais? Que eu tirei os slides de valores daqui? Eu vou dar esse conteúdo para vocês. Vocês querem? Porque já que você fala palavrão, né? Que aqui em casa é advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Tem criança aí? É isso? Não, aqui em casa não é. A gente fala que não é palavrão, né? Fala, do caramba, é advérbio de intensidade.
como que você lida, assim, com essa posição? Parece que você está sendo filha da puta, né? Sim, desculpa, mas Não, ver, também eu é gosto isso, disso. né? Isso é o Id Mas falando, adoro essa parada. contra, considerando que a gente tem os valores, né? Então, como persuadir com honestidade? Tá, então, sobre valores, deixa eu pegar os slides aqui, eu já coloco na tela e a gente fala disso. Cadê os valores? Tenho... Dá um minutinho que eu já resolvo isso. E eu vou colocar nos slides e eu mando no grupo, tá bom? Sobre isso. Quem quiser vai ter esse bônus play aí. Cadê o zoom agora aqui? Vou compartilhar minha tela. Desktop 1. Tá vendo aí? Da Nike? Então, a missão da Nike é proporcionar inspiração e inovação a todos os atletas do mundo. E eu disse que quebre as regras, mas não quebre os fundamentos. Os fundamentos podem ser os seus valores, o que sustenta o teu ser e o que você realmente tem de verdade naquela vida, e o que você realmente traz do teu berço. Existe um livro chamado Código Cultural, eu até tenho ele aqui atrás, do Clotaire Rappel. Ele diz que a cultura, esse código cultural, ele permanece por até 7 gerações. E um slide que eu trouxe, não, eu tinha tirado, porque eu achei que o assunto ia ficar um pouco mais profundo e não ia dar o tempo, é esse daqui, o Superman. O Superman é um personagem muito icônico, eu gosto muito do Batman, gosto muito do Superman. E no Superman em específico, quem assistiu aquele filme Homem de Aço, eu recomendo que reassista. O Henry Cavill fez uma atuação espetacular lá naquele filme. E ele tem os valores. Eu gosto da psicologia também dos super-heróis, né? Então você pega o Darth Vader, do Luke Skywalker, do Anakin Skywalker, de vários personagens aí. Do Batman, Coringa, etc. E do Superman é um deles. Ele tem como os valores pétreos dele, inegociáveis, como a verdade, a justiça, a humildade, a generosidade e a coragem. Então, ligados ao aspecto da esperança, que quem acredita que sabe que esse é um S que está no peito dele, não é o S, é um símbolo que no planeta dele simboliza a esperança. E o Superman, ele permanece firme naquele que ele acredita e ele está, ou ele estará preparado para lidar com os benefícios e os prejuízos de ser como um Deus entre os mortais. E ele tem a coragem para enfrentar essa realidade, né? É o que faz dele o homem de aço. Então, não levando para o lado da utopia, nós temos que ter os nossos valores, a nossa verdade e o que rege a nossa vida, porque quando a gente mostra uma cara no digital que não é sustentada ao longo prazo por nós mesmos, é uma fonte inesgotável de frustração e de tristeza. Então, quando a gente assume esse papel e quando nós somos verdadeiros consigo, com nós mesmos, e deixamos os nossos valores acima de qualquer negociação, de qualquer coisa, isso acho que pesa muito ao longo prazo. A Cris sabe, não vou trazer alguns temas em voga aqui, mas alguns tipos de clientes eu não atendo, não importa quanto ele me pague. Alguns tipos de mentalidade, se ela tem uma mentalidade de escassez, então eu não atendo. Eu quero alguns tipos de cliente. Então, se o cara começa a fazer, aquele cliente começa a ser desonesto, esquece. Se eu peguei que ele é desonesto, em algum momento que ele me enganou, né? Porque eu acabei deixando ser contratado por ele e eu descobri que foi desonesto, tenha certeza que eu vou cancelar o contrato naquela ocasião. Porque para mim é muito grave eu dar poder, que ter esse conhecimento traz poder a uma pessoa, a um animal que eu desprezo. Então, eu trago para você uma lista de quais são os seus valores. Tire print disso daqui se você quiser, mas eu vou mandar lá no grupo desse slide. Então, eu tenho alguns valores. Existem mais que esses? Existem, tá? Não sei se tem aqui inovação. Inovação é um valor também, mas eu separei alguns que são bem
presentes no nosso dia a dia. Então, são os valores de identidade, honestidade, caráter, inteligência, coragem, persistência, liberdade, cultura, autocontrole, orgulho e criatividade. Os valores de relação, generosidade, humor, amor, família, amizade, justiça, educação, humildade, carisma e simpatia e proteção. E de poder, ambição, fama, dinheiro, prestígio, sexo, competição, posição social, sedução, sucesso e astúcia. Eu peço para você que marque os 10 valores que você mais se identifica. Às vezes o sucesso que está ali, ele é subjetivo. O importante é você usar essa palavra, mas não só usar ela, usar o significado que você dá para ela, porque isso sim tem valor para você. Marque os 10 e compare um aos outros. Em quais situações você abre mão disso em detrimento do outro? Para quem tem filho e tiver entre 2 valores altos, vamos dizer que era honestidade e família. Você seria desonesta para proteger sua família? Se você diz que sim, sua família vem acima de honestidade. Se você diz que não, honestidade vem acima de família. Você fala, mas depende do contexto. Sim, isso é situacional. De acordo com o contexto, seus valores são mais atiçados ou mais suprimidos em algumas situações. Eu não faria algo desonesto por dinheiro. Então, meu valor de dinheiro vem muito mais abaixo. Eu não deixaria de ser uma pessoa generosa, e a Cris me conhece, pelo dinheiro. Eu não, entendeu? É complicado para mim. Eu não me venderia. Eu tive várias situações que eu passei por isso, por essa situação do dinheiro, né? De ter que, às vezes, o cara pedir propina, etc. Mas jamais. Eu durmo tranquilo. Eu tenho minha consciência limpa. Então, é legal você marcar os seus 10 valores que mais chamam atenção e encontre as situações em que eles são colocados em xeque. Encontre as situações em que eles são confrontados. E aí você vai descobrir quais são os valores que pesam mais para você. Acho que esse é o conteúdo extra aí. Certo, Lívia? É isso que você queria saber? Ele tinha deixado de fora. Eu deixei Vou porque, ter que sair. Boa noite, viu? Foi uma Ivani, excelente obrigado. aula. Boa noite, obrigado, viu, gente? Eu fico no grupo também, quem quiser perguntar hoje, amanhã, as fichas vão caindo ao longo dos dias. Fique à vontade e me procurem lá. Beleza? Nossa, excelente. Só para fechar, Thiago, as coisas vão linkando, né? Você fala da criança anterior, das Interior. características das crianças, aí você vem agora e fala de valor. Essa semana meu filho virou para mim assim, naquela assim, do nada, né? Uhum. Mãe, você mente? Aí eu... Minto! Você não Hã? falou para ela? Minto, você não falou para ele? Minto! Aí Eu tinha um eu... slide de mentira aqui também, sabia? Sério? Juro Aí... que eu tinha. Não, eu juro. Aí eu peguei e falei assim... Como assim? O que você quer dizer com isso? Agora eu não vou lembrar. Aí ele assim, para de me enrolar e responde. Você mente? Ó, trucando, Aí, 6 ladrão. aí eu falei, não, né? Assim, aí ele pegou e falou assim, Uhum. então se tivesse uma pessoa doente que precisasse de um remédio, você não mentiria para comprar o remédio para ela? Se você soubesse que esse remédio vai Exatamente esse curar? ponto. E aí? Aí eu falei, filho, se ele precisasse de um remédio, tivesse doente e tal, o médico vai receitar, né? O médico vai dar esse remédio. Não, e se não tiver médico no lugar? Se a gente estiver num lugar, numa fazenda, não sei o quê, você sabe, você já conhece, e você tivesse que ir lá na farmácia pedir, você mentiria? Aí eu, vai estudar, sabe assim? Você Olha devia ter aí. respondido. Você devia ter respondido, porque sabe quando você não respondeu, qual foi a mensagem que você passou para ele? Não, Você mas acabou depois de eu mentir para respondi. ele. Mas pode falar, Tá. desculpa. Não, quando você não respondeu na hora, ele fala, nossa, a mãe mentiu para mim. Não, 8 Você anos, respondeu né? para ele depois? O que você falou para ele depois?
Não, eu conversei com ele depois, voltei no assunto, né, com calma, assim, e falei que tem algumas situações que a gente precisa, que a gente tem que pôr numa balança e ver, mas é complicado a mentira, porque às vezes também é só a nossa opinião, né? Dei uma, assim, porque Você ele, deu ele uma... entende bastante coisa, mas ele entende, né? Eu falei, então você tem que saber usar a situação. Esse exemplo que você deu é um exemplo que aparentemente é bem importante, só que também pode ser perigoso, porque, né, no caso do Total. remédio, tal, tarará. Total. Enfim, mas Muitos respondi com uma filmes usam... pergunta e ele já me trucou. eu até tenho um slide aqui que vê... Eu vou só mostrar para você como curiosidade mesmo, tá? Era esse aqui, ó. Dá Vou para pegar você ver? depois. Sim. A verdade House. começa com as mentiras. House. House. É. Então é isso, entendeu? Quando você faz uma pergunta para a pessoa, você pressiona ela para te falar algo, a tendência dela é mentir. A tendência é ela responder para você para sanar o desejo do id. E se ela não responde, ela sente uma dor, entendeu? De não pertencimento, de rejeição, de julgamento. E é normal que as pessoas mintam de cara. E é muito importante você entender que ela vai mentir e buscar compreender a verdade por trás da mentira dela. Qual é o desejo que ela quer, Analisar, que né? ela quer alimentar com aquilo. Então, ela não quer que você descubra aquele desejo. Só que quando você descobre e ela acha que você não sabe, você está em vantagem. Entendeu? Então, eu não tenho filho, então eu não sei te dizer o que eu faria no momento real. Talvez eu diria, encontrei aquela fábula lá da raposa que sempre mentia, e fogo, 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 e ninguém deu atenção para ela e todo mundo morreu. Então, eu mostraria o perigo da mentira, e eu mostraria que, às vezes, uma mentira pode ser muito boa. E, filho, você tem que aprender com a vida a ter a sabedoria de discernir quando a mentira vai poder ajudar e quando a mentira vai poder fazer o mal. Entende? Talvez essa linha pode ser uma linha... É uma boa talvez eu linha. seguiria. Eu seguiria, entendeu? Eu até brinco assim, sempre que eu falei, né? Quando eu tiver filho, eu vou levar ele no presídio. Vai ver e falar, é isso aqui que acontece com as pessoas que fazem isso aqui. Porque eu não sei se você alguém teve alguma oportunidade a ir a algum presídio. Aí não sei se essa Cris, não sei se a Cris foi para... Essa Cris já foi em tanto país, não sei se já chegou a ir para a Áustria, em Auschwitz. Mas quem foi para um campo de concentração sabe do quanto pesada é aquela energia. Eu fui no Museu da Guerra em Paris. E lá tem o primeiro andar, que é onde tem o túmulo de Napoleão Bonaparte, que é o herói lá da França, né? E no andar de baixo tem a Primeira Guerra Mundial, o Museu da Primeira Guerra Mundial, e no andar de cima a Segunda Guerra Mundial. E você vê tantas atrocidades e quanto cruel era. Então, às vezes, criar um trauma para evitar uma desgraça maior pode ser interessante, uma ferramenta interessante. Então, se eu soubesse que o meu filho tivesse uma estabilidade emocional para lidar com essa realidade, eu levaria sim ele para ajudar pessoas na rua que são cometidas por drogas, para ele ver o que é aquela realidade. Eu levaria para ele ajudar para exercer a generosidade, mas ver também a dura realidade que aquelas pessoas sofrem, porque a verdade, a realidade, ela é extremamente complicada, né? Extremamente difícil de ver, entende? A gente romantiza inúmeras coisas que são naturais do ser humano. Por exemplo, quando a mulher vai ter o filho, ter o nenê, sai tudo cheio de gosmento, cheio de sanguentado lá, e não mostra como? Tudo lindinho, bonitinho, parece até passou uma base, né, para ficar mais coradinho, né? Entende? Então, a Cris deve ter história no caminho de Santiago que ela foi, de realidades e de situação que ela falou, puta que pariu, foda. Tem ou não tem, Cris? Como que é? O que você imaginava e o que é a realidade, né? A percepção muda. Ela foi, puta, isso é verdade, não é só da imaginação. Então,
Mas cada cabeça uma sentença, né? Cada ônus tem um bônus aí, então é o que do Superman aqui, né? De você ter a coragem de enfrentar os dois lados, ou lidar com os benefícios e lidar com os prejuízos daquela tua decisão.